e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem pronunciou essas palavras? A resposta é o apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes. Agora, aquele Pedro que nega Jesus por 3 vezes, ele declara: não há salvação fora de Jesus. Eu sei que algumas pessoas dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, mas não, na verdade não. Não foram todos os caminhos que me trouxeram para Santarém. Só há um caminho, e esse caminho é a pessoa de Jesus. Foi o próprio apóstolo Pedro que disse: ele é a pedra que foi rejeitada por vós. No entanto, meus irmãos, esse texto é um dos principais textos da fé cristã. Um texto tão pequeno. E por quê? Em primeiro lugar, porque não há salvação a não ser em Jesus. Segundo lugar, porque no céu e na terra não há outro nome com tamanha importância. E em terceiro lugar, todos devem ser salvos por esse nome. É nesse conteúdo que a palavra de Deus diz que aquele que invoca esse nome será salvo. Eu gostaria de fazer 3 observações aqui nessa noite. E a primeira: a doutrina pregada no texto que lemos. Qual é a doutrina? Segundo, as razões por que essa doutrina é correta. E terceiro, a consequência que surge com essa doutrina. Então vamos, em primeiro lugar, a doutrina é essa: todos precisam ser salvos. Você sabe que aquilo que eu acabei de dizer agora é completamente averso à doutrina do universalismo. O universalismo é a doutrina que ensina que há uma salvação universal no mundo, independente de ter Jesus ou não. O universalismo ensina que em cada religião Jesus tem um nome diferente. Para os maometanos é Maomé, para os budistas é Buda. Então o universalismo acredita que em cada religião Jesus se revelou com um nome e uma figura diferente. Mas isso também não é verdade. A Bíblia deixa muito claro que não é só a pessoa de Jesus que salva, é também o nome certo. O nome dele não é Buda, o nome dele não é Confúcio, o nome dele não é Mesmer, o nome dele não é Krishna, o nome dele é Jesus. Quem deu esse nome foi o Espírito Santo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Então, quando nós chegamos aqui e dissemos todos precisam ser salvos, entenda, universalismo, que é uma teologia muito ampla e muitas igrejas, ensina o seguinte: ninguém precisa ser salvo, porque segundo eles todos já estão salvos. Ainda há outros que acreditam que uma vez que você levantou a sua mão na igreja e reconheceu Jesus como seu Salvador, não importa o que você faça, você não vai para o inferno. Essa doutrina ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. Também não é verdade. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: todos precisam de salvação. E aí você se pergunta: mas do que eu preciso ser salvo? Aqui está o coração da coisa. Até Maria, a mãe de Jesus, o chamou de Salvador da sua alma. Maria pega Jesus e coloca no seu colo e começa a embalar Jesus e a cantar: a minha alma se alegra em Deus meu Senhor. Está falando dele. E o meu espírito se alegra, ela está olhando para ele dizendo, no meu Salvador. Se Maria,
uma santa mulher de Deus, uma serva do Senhor, disse que necessitava da salvação do Salvador, quem somos nós para negar tamanha salvação? Satanás, ele tem uma artimanha muito grande quando nós vamos falar de salvação e falar de Jesus. E a primeira é nivelar por baixo o cristianismo com as demais religiões. Então o diabo tem algumas metáforas que colocou na boca das pessoas, como por exemplo, eu sou uma pessoa boa. Você já ouviu isso? Eu não faço mal para ninguém, nunca puxei o tapete de ninguém, nunca roubei, nunca menti, nunca torci para o Flamengo. Eu acho que eu acertei o time pela reação. Eu sou bom, eu obedeço meus pais, obedeço, gente, preste atenção, não há pessoas boas. Até mesmo um garotinho de 3 anos de idade tem um nível de maldade no seu coração. Quem ensinou seu filho a mentir? Quem ensinou a desobediência aos seus filhos? Você passa a vida corrigindo eles, por quê? Porque alguém, sabe quem, ensinou seus filhos a mentir, a enganar, a brigar e etc. A Bíblia Sagrada afirma que todos pecaram e agora estão afastados de Deus. E você não está afastado de Deus porque Deus não te quer. A Bíblia diz que é na sua mente que você se torna inimigo de Deus. A Bíblia Sagrada afirma com todas as linhas que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Notem, não é entre você e Deus apenas. Veja, olha o texto. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não é entre Deus e você. É você que é inimigo de Deus. Quem é inimigo de Deus? Todo aquele que não fez as pazes com o Senhor através de Jesus. Como se faz as pazes com Deus? A Bíblia diz que quando você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele religa você. Ele une você de novo a Deus. Ele apresenta você para que você faça as pazes com Deus. Existe uma diferença entre paz de Deus e paz com Deus. Paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, é a paz interior do Espírito. Paz com Deus é quando você pega na mão de Deus, arrepende de ter sido inimigo dele, e agora vocês são a mesma pessoa, você e Deus. Você agora é religado, é unido a Cristo. Mas cuidado com as artimanhas do diabo nesse texto. Nós não temos somente o universalismo como nosso inimigo, nós temos também a doutrina da hipergraça. O que a doutrina da hipergraça prega? Que você não pode pregar, por exemplo, o arrependimento. Você quer ver como é terrível? A doutrina da hipergraça ensina que você não tem que ficar pedindo perdão pelos seus pecados, porque Ele já perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. O que quer dizer? Que antes mesmo de você pecar, Deus já te perdoou, então não precisa pedir perdão. Segundo, a hipergraça ensina que arrependimento é uma coisa do Velho Testamento. Paulo então está louco. Mas isso é uma artimanha do diabo, a pior. Por quê? Porque é uma doutrina bonita. A doutrina da hipergraça se baseia apenas no amor de Deus. E quem não quer ouvir sobre o amor de Deus? Sabe, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa. A melhor maneira de você ser encontrado pelo Senhor é reconhecer que você é um pecador. É reconhecer que você carece de salvação. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. É isso que nós somos, inúteis. Quando
Jesus vem e salva um homem, é a graça poderosa do Senhor, porque qualquer que seja esse homem não merecia. Por isso que o diabo entra no meio da doutrina e nos ensina coisas com pegadinhas, e o crente distraído cai. Então veja, todos precisam ser salvos. Ora, se todos precisam ser salvos, do que somos salvos? Queridos, nós somos salvos de muitas coisas, como por exemplo, quando você vem a Jesus, você é salvo do pecado. O homem é também escravo do pecado. Mas quando Jesus encontra ele é salvo das artimanhas do pecado. Mas ele não é salvo somente do pecado, ele também é salvo da culpa do pecado. O que tem de crente que já está salvo, que já foi perdoado e ainda vive debaixo da culpa do pecado? A obra da cruz, o nome de Jesus, a pessoa do Senhor Jesus não vai livrar você só do pecado, ele também vai livrar você da culpa. Ele vai tirar você do lodo. Deixe-me te contar isso. Como Jesus pretende fazer isso? Olha bem para mim. Toda pessoa, ao vir a Jesus, ela precisa estar revestida de uma veste chamada veste de salvação. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Jesus veste você com Ele. Você passa, como diz as Escrituras, a ser revestido de Cristo. E por que você precisa ser revestido de Cristo? Porque se você chegar diante de Deus sem as vestes do Cordeiro, ou sem estar revestido de Cristo, você será rejeitado. Vou te dar um exemplo, presta atenção. Imagina que o meu escudeiro ali, o Carlos Ulisses, ganhou de herança uma fazenda com 1000 gados. Pensa aí, alguém queria que o exemplo fosse você? E agora ele tem 2 vaquinhas prenhas. No mesmo dia, essas vaquinhas vão dar à luz. Uma dá à luz e morre. A outra dá à luz e o bebê morre. O que nós temos agora? Uma mãe sem filho e um filho sem mãe, no mesmo dia e na mesma hora. O Carlos Ulisses então pega a ovelha morta, joga no pasto. Pega a mãe morta, joga no pasto. E aí ele olha aquele bebê que não tem mãe, ela tem, parece filho, idade do filho, idêntico ao filho. O que eu vou fazer? Eu vou dar para a mãe que não tem filho. Então ele pega aquele bebê e leva para a mãe. Mas ele não contava com um detalhe. A mãe olha para o bebê e diz: parece meu filho. Nasceu aqui, deve ser meu filho. Mas ela vai chegar perto do bebê e faz isso aqui, ó, e começa a cheirar. Logo ela percebe que aquele bebê não é dela. O que ela faz? Ela começa a maltratar o bebê, morder, bater. Então Ulisses vai lá preocupado, tira o bebê, vai morrer. O que ele vai fazer agora? Esse bebê vai morrer, porque aonde que ele vai mamar? Então ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. Ele vai lá e tira a pele da ovelha morta, cobre a ovelha viva e leva de novo para a mãe. A mãe olha, parece com o meu filho, tem a idade do meu filho, e agora tem a marca do meu filho. Não é o filho, mas tem a marca. Isso já aconteceu na Bíblia. Você vai se lembrar quando Jacó percebeu que ele poderia vestir as vestes de seu irmão, e ele foi aceito pelo seu pai, porque ele estava vestido de primogenitura. Você não será aceito por Deus porque você é bom. Você não será aceito por Deus porque você congrega numa igreja poderosa. Você não será aceito por Deus porque você é lindo.
Você só será aceito por Deus se você estiver vestido de Jesus, se você estiver revestido de Cristo. Deus, ao olhar por você, Ele tem que ver Jesus na sua vida. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz aqui, não, vou ler de novo, não há salvação em nenhum outro. Agora, quando você vem para Jesus, Jesus olha para você, e a primeira palavra que Ele te diz: sem culpa. Aquele que tem Jesus, e tem uma conversão genuína, que veio de um profundo arrependimento de seus pecados, ele não pode se culpar de seu passado. Por isso que a primeira coisa do que eu sou salvo é do pecado, a segunda da culpa do pecado, e a terceira da condenação que o pecado traz, que é o inferno. Agora eu estou dizendo para você, quando Jesus usa o termo, e tenha a vida eterna, em João 3,16, ele está referindo-se de que não ter morte eterna. Você é salvo do pecado, você é salvo da culpa do pecado, e agora você é salvo da condenação do pecado, e a condenação do pecado é o inferno. Toda pessoa sem Jesus nasce com destino traçado ao inferno. E quem muda esse endereço é Jesus. É quando Jesus vem até a mim, por sua infinita e poderosa graça, e muda o meu caminho. Eu agora eu passo por detrás da cruz de Cristo, e eu encontro plena salvação do pecado, da culpa do pecado e do inferno. Mas em quinto lugar, do que eu também sou salvo, essa muita gente nunca parou para pensar. Você é salvo da ira de Deus. Você tem que se lembrar que a ira de Deus recairá sobre o mundo rebelde. A ira de Deus recaiu sobre Sodoma e Gomorra. A ira de Deus recaiu no dilúvio. E você só não está debaixo da ira de Deus porque agora você está debaixo da misericórdia de Deus. Mas a ira de Deus é uma realidade. Os rebeldes, o apóstolo Paulo faz uma lista enorme de todos que irão padecer pela ira do Senhor. Em Apocalipse 15 diz assim: fugi, escondei do rosto daquele que está sentado no trono, escondei-os da ira do Cordeiro. Eu sei que aqui há irmãos que talvez não entendem esse aspecto, mas meus irmãos, não somente o inferno, mas como também a ira de Deus é uma realidade. O inferno é só o destino final da ira de Deus aos ímpios. Como você pode escapar da ira de Deus? Pensa, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele lê seus pensamentos, Ele ouve seus pensamentos, Ele sabe exatamente tudo o que você faz. Como alguém pode escapar da ira de Deus? Só tem uma maneira: através do sacrifício de Jesus, através do novo e vivo caminho que Ele preparou para nós através do seu sangue. Esse sangue derramado sobre nós nos levará a não vivermos debaixo da ira de Deus. Agora pense, o fato de você não estar debaixo da ira de Deus não significa que ela não existe. Ela existe. E todos aqueles que rejeitam o amor do Senhor viverão com toda a sua intensidade a ira de Deus.
Agora vamos pensar aqui nós todos, olhando a salvação por esse aspecto, que maravilha ser salvo. Eu não vou nem dizer que maravilha ser crente, porque isso pode parecer um tom de moda. Eu vou dizer que maravilha está coberto com o sangue de Jesus. Que maravilha você está ouvindo tudo isso e dizendo: olha do que eu me livrei. Sabe, você pode estar me ouvindo e dizendo: eu não estou indo para o inferno, eu estou indo para o céu. Em João 14, versículo 1, diz que há uma promessa para nós, para aqueles que têm Jesus, que é de morar com Cristo. Diz assim: não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e te levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora que você tem Jesus, você também tem um destino. Dê um aplauso, louve a Jesus. Presta atenção, ao mesmo tempo que o texto afirma que há salvação só em Jesus, o mesmo texto também afirma que não há salvação em nenhum outro. É grave isso. Você entende o que eu estou falando? Significa que, aqui todos que estão me ouvindo, se você ainda não entregou a sua alma e sua vida a Jesus, você tem que fazer urgente. Eu estava pregando numa cidade no sul chamada Tubarão. Eu me lembro certinho dessa história porque meu filho nasceu naquele dia de madrugada. Terminou, pus o carro na estrada e zoom. Mas antes eu estava pregando sobre salvação, e logo eu iria fazer o apelo para serem salvos. Uma moça se levantou, advogada, e disse assim: ei, pastorzinho. Bom, eu tinha 21 anos. Para de ficar enganando o povo, sabe? Eles gostam de intimidar a gente. Eu fiquei ouvindo. Você está fazendo as pessoas ficarem com medo. Por favor, olha para mim. Olha para minha amiga. Eu sou nova, bonita, sou advogada. Se eu for dar ouvido para você, acaba a minha vida. Amiga, vamos embora. Pegou a amiga no meio do culto e foi embora. Eu deixei ela falar e continuei como se ela nunca existisse naquele culto. Terminou a reunião, peguei o carro, coloquei na estrada. Como eu te disse, eu queria ver o meu filho nascer. Mas 40 quilômetros daquela cidade, a rodovia estava completamente parada. Aquilo me estressou. Desci do carro, encontrei um corpo de bombeiro e falei: o que aconteceu? Ele falou: volta para o seu carro. Falei: eu quero saber o que aconteceu. Você não sabe que brasileiro é curioso? E eu fui andando. Quando eu cheguei um pouco lá na frente, havia um carro embaixo do caminhão. Eu fui mais um pouco. Quando eu cheguei perto daquele carro, uma delas eu reconheci, a outra eu não consegui reconhecer. O carro estava embaixo do caminhão. Na hora eu voltei correndo para dentro do carro, fechei as portas e comecei a esmurrar o volante com tanta raiva. Eu chorava, eu gritava, eu dizia: elas estavam na igreja há menos de 40 minutos atrás. A menina disse que tinha a vida toda pela frente, e agora onde é que está? Por isso que o Senhor Jesus, em uma parábola, bradou e disse: louco. Essa palavra louco ali é irresponsável. Hoje pedirão a tua alma, e para quem será?
É uma loucura você pensar que vai viver sem Jesus. Ah, pastor, mas se você tiver errado, ok. E se eu tiver certo? Quer pagar para ver? Tenta. Existe um outro lugar chamado eternidade. E a única maneira de passar a eternidade com segurança é se Jesus estiver lá. Louco! Essa noite pedirão a tua alma o que tens para oferecer e para quem será. Quantos aqui conhecem Jesus? Quantos aqui podem dizer: eu já entreguei a minha alma a Jesus? Quantos aqui podem afirmar: eu já fui batizado nas águas? Quantos aqui podem dizer: eu tenho uma célula? Quantos aqui podem dizer? Se você não pode dizer isso, talvez você não sabe. A minha mãe, por 35 anos, morava numa casinha em Caldas Novas, um barracãozinho. Um dia eu descobri que ela morava nesse barracãozinho. Peguei um carro, minha esposa e eu, meu filho pequenininho, e andamos 1.100 quilômetros de Curitiba a Caldas Novas, Goiás. Descobri que ela estava morando naquele barracãozinho, duas peças. Bati no portão, saiu lá de dentro uma mulher careca, com a cabeça cheia de feridas. Quando eu olho o quintal daquela casa, havia uma montoeira de lixo, alumínio, latinha e um carrinho de catalixo, que hoje falam reciclagem. Quando eu olhei e reconheci que era minha mãe, foi mais forte do que eu. Corri por carro e voltei mais 1.000 quilômetros sem dar uma palavra a ela. Eu não consegui. Percebi que eu não estava pronto. Sabe, eu passei a minha vida toda, e eu percebi que esse sempre foi o grande problema da minha vida, sem sentir o amor de Deus por mim. Porque quando você tem problema com pais, você transfere para Deus. Então eu nunca sentia que Deus me amava. Eu jamais usei palavras para Deus como pai. Eu só usava palavras como Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas nunca usei para Deus a palavra. Eu odiava a palavra pai. Um dia me deram um livro. Esse livro se chamava Beleza em Vez de Cinzas. Eu li aquele livro em uma tarde. Minha esposa chegou em casa, eu estava deitado no chão, e o chão estava molhado, e não era de água, era de lágrima. Eu nunca chorei tanto em toda a minha vida. Joyce Meyer conta que ela foi estudada pelo pai mais de 200 vezes. E ao final da vida do pai, Deus manda ela pegar o pai e cuidar dele. Quando a minha esposa chega, eu estou ali deitado. Naquele dia, eu conheci o amor de Deus. Não estou dizendo que eu conheci Deus, eu conheci o amor de Deus. É possível você passar pela vida cristã por 30, 40 anos sem conhecer o amor de Deus, sem saber que Deus te ama, sem saber que Deus é Pai. Peguei a minha esposa no outro dia e falei: vou buscar minha mãe. O que eu fiz? Eu e minha esposa compramos uma casa perto da gente, para ela. Não sabia se ela ia aceitar. Ela nunca quis se relacionar com filhos. Peguei o avião, fui para Caldas. Dessa vez não fui de carro, eu iria trazê-la. Muito tempo de viagem, uma senhora de idade. Bati, falei, disse: olha, tudo bem, tudo frio assim, nada de mãe, nada de filho. Essa casa é sua? Ela disse: não. É de quem? É do vizinho. E todo dia ele entra aqui para querer me tirar, mas não consegue.
Falei, deixa o vizinho com a casa dele. Por quê? Porque nós compramos uma casa para a senhora lá no sul, dentro de um condomínio. Aí ele olhou para minha cara e disse, você está me fazendo de palhaça? Por que você está fazendo isso? É vingança? Eu falei, não, nós compramos uma casa para a senhora. Ela falou assim, a casa é minha. Eu falei, é sua. É minha casa? Eu falei, é sua. Não corre o risco de você me tirar de lá, não? Eu falei, a casa é sua. Então eu aceito. No mesmo dia pegamos o avião e voltamos para o sul. A minha mãe entrou dentro de casa, da casa dela, fechou a porta e nunca mais recebeu ninguém. Eu nunca esperei nada dela, nada, nunca exigi nada dela, nem pedido de perdão, jamais. Eu ia nas madrugadas e orava, Senhor, salva a minha mãe. Resumida a história, Deus salvou minha mãe. Ela teve uma experiência com Deus sobrenatural na sua casa. Ela disse que num sonho apareceu um homem e ela tinha uma coleira de ferro e um monstro que puxava essa coleira, no sonho dela. Olha só isso. E toda vez que ela tentava, o monstro puxava a coleira de aço. Ela disse então que chegou um homem e disse, Margarete, eu posso quebrar sua coleira. Ela pergunta, como? Ele diz, você precisa fazer 3 coisas. Você precisa procurar seus filhos e pedir perdão para eles. Você precisa procurar seu ex-marido, perdoar e pedir perdão para ele. E você precisa voltar para os caminhos do Senhor. No sonho, ela disse, eu aceito. Então um dia depois, ela me liga e disse, vem aqui. Então pela primeira vez desde então, eu ouvi a palavra, meu filho. Ela disse, eu tive uma experiência com Deus. Você é o primeiro, você me perdoa. Detalhado está no livro, você me perdoa. Ela ligou para todos os filhos, pediu perdão, foi uma cura para a família toda. Pediu perdão para o meu pai, perdoou. E agora o que ela começou a fazer? Acordar comigo todo dia na madrugada, viu o zap, e aí, vamos orar? 4 meses. No 4º mês, 24 de janeiro, eu estava em Portugal. Amanheceu o dia, eu estava triste. Falei para minha esposa, eu não sei, não estou bem, vou voltar para o quarto. Voltei para o quarto, não fiquei no café. No meu coração vinha uma voz que dizia, hoje eu vou levar sua mãe. 3 da tarde ela morreu. Morreu. Até hoje a causa é a coisa mais ridícula. Morreu. Deus levou. Ela foi com a certeza da salvação. Ela morreu repentinamente e Deus teve misericórdia de levar ela depois. Se tivesse levado antes, meus irmãos, deixe-me te falar uma coisa. Não há nada mais poderoso do que saber que você está salvo. Não há nada mais poderoso do que saber que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Não há nada mais singular do que falar obrigado Jesus pelo sangue, obrigado Jesus pela cruz, obrigado Jesus por tão tremenda salvação. Mas isso precisa ser feito de uma maneira bem correta, de acordo com a Bíblia diz. Romanos no capítulo 10 nos ensina que para que haja salvação, tem que ter a confissão pública com a boca. Quem confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. Em outras palavras, vai ter um momento aqui, daqui a alguns minutos, que o evangelista vai te dizer, eu quero perguntar, quem aqui quer entregar a sua alma a Jesus e ser salvo? Nesse combo, eu posso te prometer algumas coisas. Por exemplo, o fato de você aceitar Jesus, eu não posso te prometer que Ele vai te dar um carro. Eu não posso te prometer que Ele vai te dar uma casa. O fato de aceitar Jesus, eu não posso prometer que você vai ficar rico. Mas como pregador do Evangelho, eu posso te prometer que, se você aceitar Jesus, você será salvo. Como pregador do Evangelho, eu posso prometer que, se você entregar sua vida a Jesus aqui hoje,
toda a sua família vai mudar. Como pregador do Evangelho, eu posso prometer que, se você entregar sua alma a Jesus, vai ser o início de uma poderosa salvação em toda a sua casa. Então não há nada mais poderoso do que isso. O que você precisa fazer? Primeiro, levantar a mão e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso ser salvo. Eu reconheço que eu devo ser salvo. Me salva, Jesus. Salva-me. Salva-me da culpa, do pecado. Salva-me da condenação do pecado. Salva-me da ira de Deus. Hoje é noite de salvação. Eu vou pedir que todos fiquem em pé no seu lugar. Agora preste atenção o que eu vou falar. Escute bem. Daqui a alguns minutos eu vou orar por libertação e cura. Mas eu sou honesto em te dizer que isso aqui é mais importante do que a oração. A minha pergunta é a pergunta clara que todos os evangelistas fazem. Como se responde a essa pergunta? Aí, aonde você está, você vai levantar a mão e dizer: eu quero entregar minha alma a Jesus. Eu quero que Jesus mude a minha vida, a minha história. Eu quero que Jesus mude a minha família. Eu quero que Jesus transforme a minha casa. A pergunta é essa: quantos aqui querem entregar sua alma a Jesus? Querem o perdão de Jesus? Querem que o sangue de Jesus venha sobre você? Quantos aqui querem? E olha, tem uma coisa poderosa: quando você entrega a sua vida a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é te dar o Espírito Santo. Esse é o maior benefício de todos. Quando você recebe Jesus, Jesus na mesma hora te dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo depois te dá amor por Jesus. Quantos aqui nessa noite querem entregar a sua alma e sua vida a Jesus e serem salvos, ter sua família mudada, sua casa mudada, sua história mudada, e querem também receber o Espírito Santo? Levanta a mão que eu quero orar por você onde você está. Levanta bem alto as mãos. Vai levantando, as duas mãos bem alto. Não abaixa as mãos, eu quero orar por você. Vai levantando as mãos. Oh, aleluia. Fique com as mãos levantadas. Todos que querem entregar a sua alma a esse Jesus maravilhoso, fique com as mãos levantadas. Eu quero orar por você. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para eu orar por você. O milagre começa agora. Todos de mãos levantadas, vem aqui perto de mim para eu orar por você. Vamos, saiam dos seus lugares e venham à frente. Venham, podem vir. Isso, minha filha, vem chorando. Essa é a lágrima que cura. Venham, saiam dos seus lugares, venham para Jesus agora. Dos que levantaram as mãos, eu quero orar por você. Vem à frente, chega aqui mais perto aqui. Chega bem, tem muita gente vindo. Isso. Chega bem perto. Se você convidou alguém, diga essa pessoa para vir até Jesus. Fala, vamos lá. Isso, ó, no corredor. Chega bem pertinho, gente. Tá vindo muita gente. Podem vir, irmãos. Venham. Vão chegando aqui até o altar. Não fica aí no corredor, não. Isso. Chega à frente. Aqui também tem lugar aqui, ó. Pode chegar. Ó, esse senhor não consegue andar. Ajuda lá, gente, senão ele cai aí, ó. Dá uma cadeira para ele aí. Isso.
O que aconteceu com ele? Por que ele não anda sozinho? O que aconteceu? É derrame? Ah, tá. Mal de Parkinson. Glória a Deus. Tem bastante irmãos. Tem mais pessoas. Eu preciso fazer mais um apelo. Quem aqui, pastor, teve um momento aí da minha vida que eu dei uma bobeada assim, fiquei meio bobo e dei uma desviada. Eu dei aí uma desviada. Mas eu quero voltar para Jesus hoje. Vai saindo do seu lugar e vai vindo à frente. Venha. Venha. Pertinho aqui. Isso. Vem com a sua família toda. Que benção, né? Deixa eu falar uma coisa. A coisa mais deliciosa que tem é ser evangelista, irmão. Sabe por quê? Esse é o resultado de um evangelista. É isso aqui, ó. É isso aqui. É ver essa menina aqui vindo a Jesus com lágrimas nos olhos. Isso aqui se chama... Isso aqui, essa menina chorando, a outra ali. O evangelho é simples. É simples. Oh, Espírito Santo. Tem gente vindo ainda. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para os pastores. Pastor, vai ser a dinâmica com ele. Tem uma equipe preparada para pregar o nome dele. Eles estão aqui na frente reconciliando, né? Reconciliando, entregando a vida para Jesus. Aqui na frente, então. Isso. Repita comigo. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Senhor Jesus, faça morada na minha vida. Agora diga: Senhor Jesus, me dá o Espírito Santo.